Bom dia, queridos, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Nesta manhã nós vamos ter mais um encontro para nós conversarmos sobre a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. O Centro Evangelístico Internacional faz a sua escola bíblica todos os domingos às 9 horas da manhã. Tá? Eu convido a você não perder, é muito bom nós estarmos juntos. Sempre haverá uma aula online para você. E nesse trimestre, que aliás está terminando hoje, né? Nós estudamos relacionamentos em família. Relacionamentos em família, dizendo, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Então nós vemos que esse trimestre usou exemplos registrados na palavra de Deus. E muitos deles têm erros e acertos, virtudes e defeitos, porque a palavra de Deus ela não esconde a realidade. Ela nos mostra que nós somos, como seres humanos, nós somos imperfeitos. Nós precisamos do Senhor Jesus para nos fortalecer e nos dar uma nova perspectiva de vida, para agradar a Ele mesmo, agradar ao Deus Pai. Porque Deus é um só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas Ele, a Trindade Divina, precisa ser honrada pelas nossas vidas, pela minha e pela sua. Então, nós vamos fechar esse trimestre hoje. O trimestre, só para você ter uma ideia, se é a primeira vez que você está conectando aqui com o Centro Evangelístico, nós estudamos. Quando a primeira lição foi quando a família age por conta própria. A segunda lição foi a predileção dos pais por um dos filhos. A terceira foi ciúme, um mal que prejudica a família. Lição 4 foram ídolos na família. Ídolos na família, não somente imagens ou coisa parecida, mas pode ser o trabalho, pode ser o dinheiro, pode ser o desejo de dar para os filhos aquilo que não teve e acaba criando um ídolo que coloca tudo que você colocar diante de Deus, na frente de Deus, tomando o lugar dele, é um ídolo. Então tem que ter cuidado, queridos. Muitas vezes até o serviço na casa do Senhor. Nós precisamos dosar esse serviço, harmonizar da melhor forma para que nós possamos agradar a Deus, mas nunca nos esquecermos do relacionamento com Ele. Tá? E vamos ver mais lições aqui. A lição de número 5 foi motim na família, quando existem desarmonia, há membros da família que não aceitam determinadas coisas e criam uma situação ruim, difícil. Lição 6 foi pais zelosos e filhos rebeldes. Uma coisa muito comum nos dias de hoje, não é mesmo? Lição 7, o relacionamento entre nora e sogra. Temos um exemplo lindo aqui na palavra de Deus que é sobre Noemi. Noemi foi uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que se dedicou, se entregou realmente por amor a Deus, amou a sua nora e elas então tiveram uma história muito bonita. Lição 8 foi a importância da paternidade na vida dos filhos. Os pais têm um papel fundamental, o pai na família, ele tem um papel fundamental na vida dos filhos, e nós estudamos isso com bastante profundidade. A lição 9 foi uma família nada perfeita, foi baseado na vida do rei Davi, que apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, como pai, como líder do lar, ele não foi uma pessoa bem sucedida. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus. Como é que a gente pode explicar isso? Se você perdeu essa aula, veja no YouTube que nós temos todas elas registradas lá e vai trazer certamente edificação para você, tá bom? Bem, lição 10 foi quando os pais sepultam os filhos. Muito triste, né? Lição 11 foi os perigos da mentira na família. A lição 12 foi criando filhos saudáveis. Tanto saudáveis com relação ao corpo, quanto saudáveis com relação à alma e também, obviamente, com relação ao espírito. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E esse
criando filhos saudáveis tem que abranger todas as áreas da vida dos nossos filhos. Foi uma bênção também. E hoje é a última lição, a lição de número 13, que é a amizade de Jesus com uma família de Betânia. Então essas lições foram feitas, essa revista foi escrita, né, pelo pastor Elianai Cabral, que é membro da Igreja Assembleia de Deus lá no Rio Grande do Norte, e ele foi muito feliz em escolher esses temas. E agora a gente está no último tema que vai encerrar essa abordagem que nós tivemos aí durante 3 meses, 13 lições sobre relacionamentos, bem ligados à família. Porque família é algo muito, muito sério, muito importante, não é mesmo? Nossa família tem que ser muito bem trabalhada, muito bem tratada, para que nós possamos levar essa nossa família toda para o céu, para nós estarmos juntos também lá no céu. Nós vamos falar sobre ela bastante. Então, na lição 13, o texto áureo dela vai dizer assim: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Era uma família, então era a amizade que Jesus tinha com uma família de Betânia, a família de Lázaro, Marta e Maria. E a verdade prática vai dizer assim: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia, reciprocidade nos relacionamentos. Então, olha só, uma família com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. E é isso que a gente vai ver hoje, tá? A leitura bíblica se encontra no livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42. E depois ela vai para João, o Evangelho segundo João, capítulo 11, de 5 a 11. 2 passagens então. Então vamos ler Lucas, capítulo 10, de 38 a 42, que diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída, e muitos serviços, aproximando-se, disse ao Senhor: não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, e a qual não lhe será tirada. Ora, agora é João 11, tá? 5 e 11. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Versículo 11. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Então essa é a leitura que nós temos em 2 porções da palavra de Deus, 2 evangelhos, um em Lucas e outra parte em João. Queridos, só para a gente poder nivelar aqui um pouco o nosso conhecimento, nós vemos que a intenção de Deus ao criar o homem era algo que ele queria fazer para ter alguém que ele se relacionasse. Foi por isso que o tema buscou relacionamentos. E relacionamentos é algo que Deus sempre quis para o ser humano. Nós vimos que quando Deus cria o mundo, em cada dia ele foi fazendo uma coisa que dependia para se fazer a segunda coisa, que dependia para fazer a terceira coisa, a quarta e a quinta coisa. Deus então foi criando a porção de terra seca, criou a separação delas, criou animais, criou árvores primeiro para poder viver nessa terra, para poder dar alimento para o homem, criou seres, os animais também, para conviverem com o homem, e sob o domínio dele.
Deus criou todas as coisas, os luminares, os astros, tudo visando a um propósito para o seu último dia de criação, que foi o sexto dia, que é justamente a criação do ser humano. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Aliás, não é só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Lá em Gênesis 1:26 ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem. A imagem de Deus, então nós fomos feitos. Já imaginou? Que coisa linda! Então nós temos alguns atributos de Deus que ele colocou em nós, quando soprou nas narinas daquele boneco de barro, do material da terra, e nós então recebemos algo de dentro de Deus, o sopro de Deus. Esse sopro trouxe algumas qualidades de Deus, por isso nós somos imagem e semelhança dele. E com isso, Deus queria se relacionar com um ser, apesar de ter sido criado por ele queria que ser se relacionasse com ele voluntariamente. Deus não criou fantoche e Deus não criou marionete, que é aquele bonequinho cheio de cordas que você mexe e ele faz movimentos. Deus não queria isso. Deus queria um ser que decidisse estar se relacionando com Deus, que decidisse estar ao lado de Deus, estar na presença de Deus. Por isso que Deus nos deu livre arbítrio. É para isso, para que nós possamos escolher e estar diante de Deus. Aqueles que escolheram são felizes, porque vão estar convivendo com Deus eternamente. E aqueles que ainda não escolheram, ainda têm a oportunidade de escolher, de se decidirem estarem junto do Senhor, e por meio de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus declarou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém consegue chegar até Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Então Deus criou o ser humano para conviver com ele, interagir com ele. Tanto que, lá no Jardim do Éden, quando Deus cria todas aquelas condições para o homem viver, daquele jardim todo especial, colocou lá Adão e Eva, deu para eles uma determinação: olha só, podem comer de todo o fruto, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal não devem tocar. E foi justamente o que o homem fez. O homem foi tentado, a gente sabe da história, e ele pecou. Ele errou, pecou e desobedeceu a Deus. E Deus falou que se ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. Certamente. Então o homem se tornou mortal. Um ser criado para viver eternamente, desobedeceu a Deus e criou uma barreira, criou um abismo entre Deus e o homem, conforme está escrito lá em Isaías 59, versículo 2. As nossas iniquidades fazem um abismo, fazem separação entre Deus e nós. Então essa comunhão, essa harmonia, essa interação com Deus de todo dia, Deus chegar no final da tarde, no finalzinho do dia, chegando lá, sol se pondo, Deus vinha conversar com Adão e Eva. Olha que coisa linda, né? Devia ser maravilhoso. Mas isso foi perdido. Deus quis fazer esse relacionamento, mas o homem se afastou dele. Mas Deus não desistiu. Deus busca o tempo todo voltar a esse relacionamento. Ele quer que nós voltemos, mas ele apresentou condições. Não pode ser de qualquer maneira. Deus, no início do homem na terra, Deus foi se revelando ao homem progressivamente, porque já que o homem estava definitivamente afastado do Senhor, ele simplesmente ficou sem relacionamento com Deus. E Deus então foi fazendo, se apresentando, se revelando ao homem de maneira gradual. A partir do momento que ele fosse entendendo o plano de Deus, o homem, Deus vinha se aproximar do Senhor. E nós vemos alguns casos assim. Nós já falamos sobre Adão e Eva. Deus também falou com Abrão, tirou Abrão da sua terra, lá em Ur dos Caldeus, e levou, falou que ele viesse para uma terra que mana leite e mel, que ele daí ia mostrar para ele. E Abrão concordou, Abrão aceitou, reconheceu,
que era um ser superior que estava falando e garantia sua palavra. E Abrão saiu da sua casa e passou a peregrinar assim como Deus o orientava para fazer. Bem, Deus mais adiante também fala com Moisés. Moisés era aquele homem difícil de falar, ele tinha problemas de dicção, alguma coisa assim. Tanto que ele fala que era pesado de língua, né, na tradução. Mas a gente entende que ele tinha alguma deficiência para poder falar. Tinha dificuldade. Curioso, né? Você é o porta-voz de Deus. Aí é uma demonstração de que Deus não escolhe os capacitados. Aquele que fala bonito, aquele que tem a oratória. Deus quer aquele que tem o coração aberto e pronto para atendê-lo. Deus olha o coração. E a gente tem muitas passagens da Bíblia que nos mostram isso, né? Davi estava lá no pasto, longe, com as ovelhinhas. O pai até esqueceu dele, apresentou os filhos fortes, bonitos, para serem ungidos rei. Mas Deus não queria um fortão, musculoso, bonito. Deus queria um homem de coração puro, de coração ligado ao Senhor. Ainda que pecasse, buscasse a restauração da sua vida, buscasse a voltar à comunhão com Deus de maneira rápida. Então isso, Davi agradou a Deus nesse sentido. Então a gente percebe que Deus então quer interagir, quer se relacionar conosco, né? Aí nós já falamos aí de Adão, de Eva, já falamos de Moisés. Deus também mandou alguns profetas orientarem seu povo. Deus mandou muitos, alguns foram mortos, outros foram simplesmente ridicularizados, não aceitaram aquilo que Deus mandou que eles falassem. E o povo de Deus, o povo de Israel, ele experimentava dissabores, experimentava a derrota, experimentava a escravidão, coisas ruins porque desobedeceu. O povo, as pessoas, né, o povo de Deus não entendeu que deveria andar na presença de Deus, que teria que agradá-lo em todos os sentidos. E com isso nós percebemos que o ser humano tem essa história de quedas sucessivas aí, ao longo da história. E na plenitude dos tempos, nós percebemos que Deus providencia uma solução que ele havia prometido lá em Gênesis 3,15. Que ele fala ali que a semente da serpente seria derrotada pela semente da mulher. A semente da mulher, o homem, né, o filho da mulher, ele esmagaria a cabeça da serpente, ele lhe pisaria na cabeça e ela lhe feriria o calcanhar. Aí a gente percebe então que a promessa de Deus para solucionar o problema do pecado já estava determinado no céu há muito, muito tempo, porque Deus é onisciente. O que quer dizer isso? Que ele conhece todas as coisas. Não existe coisa qualquer, coisa nenhuma que venha estar oculta diante de Deus. Todas as coisas estão diante de Deus como desnudas, como de fácil entendimento. Porque Deus é todo poderoso, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente. É o único ser que é assim. Tem essas características tão maravilhosas, poderosas, que fazem com que ele possa nos abençoar muitas vezes de maneira sobrenatural, que a gente não consegue explicar, não consegue entender, mas é o amor de Deus sobre as nossas vidas. Então a gente percebe que esse amor sempre existiu. E muitas vezes, todas as vezes, aliás, que nos afastamos, ou que Deus está mais longe, é porque o ser humano criou uma barreira que afasta Deus. O pecado. Deus não pode conviver com o pecado. São coisas que, pecados são coisas que negam a santidade de Deus. Então não existe compatibilidade entre luz e trevas. Onde você acende uma luz não tem mais escuridão. Então onde tem a santidade, a pureza, a perfeição de Deus, o pecado não pode estar ali. Então quem está em pecado não consegue estar na presença de Deus. Nós precisamos confessar os nossos pecados, colocar diante do Senhor para que a nossa vida esteja limpa. E assim ele vai poder trabalhar nela. Vai poder agir e vai poder fazer grandes coisas.
Então, para fazer isso, Deus deu a solução, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, veio em carne. Jesus veio em carne. O que quer dizer isso? Ele tinha que vir em carne. Porque o propósito que Deus deu a Jesus era a remissão da humanidade. Mas qual era a missão de Jesus? Pregar a salvação por meio dele, e no final da sua pregação, do seu ministério, ele morrer, derramar seu sangue, para que o pecado do homem fosse perdoado. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, se o homem pecou, tem que derramar o sangue dele. Aí a lei, Deus, inicialmente, quando o homem pecou lá no Éden, Deus não quis matar a coroa da criação. Deus providenciou um remédio. E esse remédio, para resolver esse impasse, essa situação, foi justamente matar um cordeiro. O sangue do cordeiro, então, derramado, cobriu o pecado de Adão e Eva. Mas eles estavam se sentindo nus, desprotegidos, sem a cobertura do Espírito de Deus. E Deus então pega a pele desse animal que ele matou, do cordeiro, e põe em Adão e Eva, cobre eles de novo. Esse ato ali, então, às vezes a gente passa tão rápido ali lendo esse pedacinho da palavra de Deus, ele mostra a redenção, ele mostra um símbolo daquilo que Deus ia fazer definitivamente por meio de Jesus Cristo. Deus mata um cordeiro, o cordeiro então derrama o sangue no lugar do pecador, que era Adão e Eva, e Deus cobre Adão e Eva com a pele daquele cordeiro. Isso era um tipo, né? O que é tipo? Tipologia bíblica é a gente estudar determinados relatos, determinadas situações na Bíblia, no Antigo Testamento, que prefiguram a obra de Jesus Cristo, principalmente. Ela vai apontar para uma atividade ou para uma ação que Deus vai tomar em prol dos seus filhos, dos seus amados. A maioria desses tipos, eles apontam para Jesus Cristo. Nós vemos que muitas passagens fazem menção a Jesus. Então, se você quiser resumir, se a gente quiser resumir o Antigo Testamento, Jesus virá. Porque todos os fatos, todos aqueles acontecimentos têm uma revelação bíblica da redenção por meio de Jesus Cristo, que viria na plenitude dos tempos, como nós falamos aqui. E Jesus veio. Foi tão importante a vinda de Jesus que era a solução que Deus havia providenciado. Então, os anjos deram glória, houve louvor no céu, lá no campo dos pastorinhos, onde Jesus estava próximo. Os pastores foram lá, viram a Jesus, depois foram os reis magos visitar alguns anos, um tempo depois. Nós vemos que foi tão importante que o mundo mudou até a contagem do tempo, né? A maioria dos países ocidentais usam o calendário que tem o nascimento de Jesus como referência, como o ano zero. A partir daí começou a contar os anos. Então nós estamos em 2023, né? Faz 2023 anos que Jesus nasceu. Foi convencionado assim. Então só alguns países aqui não tem algumas culturas aqui não tem essa consideração com o ano que Jesus nasceu. O judeu é um deles, e ele conta, a referência de contagem de tempo deles é diferente, bem diferente do nosso. E então nós percebemos que Jesus fez a grande diferença em todas as áreas do mundo. Porque se o homem pecou, foi amaldiçoado por causa do pecado. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. E Jesus vem e resgata o homem, ele vai então trazer de volta aquela situação que havia antes do homem pecar. Então Jesus é o caminho, a verdade e a vida por causa disso.
Ele nos conduz de volta ao céu, nos conduz de volta a um relacionamento com Deus Pai. E essa vida aqui é justamente a oportunidade que nós temos de ter uma vida de acordo com Jesus. Iluminada por Ele, colocada o seu Espírito em nós, para que nós possamos trilhar a nossa vida terrena em concordância, em conformidade, de acordo com os princípios santos da palavra de Deus. Então, nós precisamos seguir essa palavra. Aqui estão todos os requisitos, mandamentos, pontos a serem observados para que nós venhamos agradar a Deus, a fazer a vontade dEle, a sermos bênção nas mãos do Senhor. E isso, queridos, traz aquela religação com Deus. Aliás, religião diz isso. Religião é um termo que está relacionado com religar a Deus. Mas nós só podemos nos religar a Deus por meio de Jesus Cristo. Não é pela religião. A religião foi algo que o ser humano criou. A sua forma de ver a Deus. Mas Deus que providenciou a sua forma real, vindo na forma de homem. Lá no livro de João, capítulo 1, ele fala que Deus estava com Jesus e o Espírito Santo. Deus mandava, Deus falava uma palavra, aquela palavra para ser cumprida era realizada, executada por Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é o Verbo. Jesus ouvia a palavra de Deus Pai e Jesus cumpria aquilo que Deus Pai mandava. Haja luz, Jesus criava a luz. Haja separação entre águas e águas. Jesus ia, separava águas e águas. Haja porção seca, Jesus ia, criava a porção seca. Haja animais na terra, Jesus criava. Então foi assim que Deus foi fazendo as coisas. Então Jesus estava presente desde a fundação do mundo, desde a criação do homem, muito, muito lá atrás. Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então é esse Jesus que veio para nos trazer de volta aquele relacionamento com Deus Pai. Relacionamento que precisa ser cultivado. E essa lição fala sobre a amizade de uma família de Betânia com Jesus. Eles tiveram o privilégio de conhecer Jesus fisicamente, Jesus homem. Jesus se hospedava na casa dessa família de Lázaro, Maria e Marta. Jesus dormia lá, Jesus conviveu com eles a ponto de chamá-los de amigos. Jesus chorou quando viu a dor de Marta e Maria pelo falecimento de Lázaro. Mas Jesus tinha propósitos maiores na morte de Lázaro. Tanto que ele fala que a morte de Lázaro não seria para a glória de Deus. E por isso, Jesus não foi na mesma hora que foi chamado. Ele deixou que Lázaro morresse, ficasse 3 dias falecido para depois ser sepultado. Jesus foi na sepultura de Lázaro no 4º dia. O corpo já estava fedendo, em decomposição, em putrefação. Mas para Deus não é impossível. Deus foi lá, mandou tirar a pedra do sepulcro de Lázaro e chamou Lázaro para fora. E Lázaro vem, enfaixado, com dificuldade para se deslocar, mas ele obedece. Jesus fez um milagre ali, num corpo podre, num corpo deteriorando. Muitos órgãos já deviam estar em estado totalmente de decomposição, mas para Deus não há impossíveis. Deus restaura a plenitude do físico de seu amigo Lázaro. Deus restaurou, Deus
limpou aquilo tudo, Deus voltou a voltar a funcionar, a circulação, o sangue, a linfa, todas as funções do corpo humano foram restauradas por Jesus Cristo ali naquele momento. E aquilo foi algo que comprova que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo não é só o Criador, mas ele também é o Salvador. Então João, capítulo 1, mostra que o Criador e o Salvador são a mesma pessoa, Jesus Cristo. E é esse Jesus que nos traz então a última lição, o referencial para a última lição da amizade com ele, a importância da amizade com Jesus para a família. E em primeiro lugar, a família, como eu falei, bem privilegiada foi essa de Lázaro, né? Lázaro, Marta e Maria, a gente viu que puderam desfrutar da presença física de Jesus. Mas e hoje? Hoje, essa última lição que o pastor Elianai Cabral produziu, ela também nos mostra a importância de nós termos amizade com Jesus. Amizade, nós falamos em termos de relacionamento. Relacionamento é algo fundamental que Deus estabeleceu com o homem desde a criação do mundo. Nós no início falamos sobre isso. Quando Deus criou o homem, ele quis um ser humano, um ser que ele criou para interagir com ele, por vontade própria, e não obrigado, e não como se fosse um programado, um ser sem vontade, sem desejo. Não. Deus não programou o homem para isso. Deus deu a cada um de nós o livre-arbítrio, justamente para nos relacionarmos com ele. Jesus Cristo é o exemplo máximo do relacionamento humano, porque Jesus é Deus, Jesus veio em carne, Jesus também é homem, e ele se relacionou com qualquer tipo de pessoa. Ele não tinha preconceito, ele não tinha aquela coisa de se colocar separado, isolado das pessoas. Muito pelo contrário, Jesus chegava nas pessoas, Jesus se aproximava, independente se era ladrão, prostituta, qualquer coisa de hoje, por exemplo, qualquer categoria de pessoas. Muitos de nós não teria um desejo inicialmente de se aproximar e de chegar perto. Muitas vezes na nossa hipocrisia nós acabamos deixando de lado o amor e colocamos o nosso eu. Mas Jesus sempre buscou aquele que necessitava dele. Jesus uma vez falou assim: eu não vim para os que estão sãos, mas eu vim para os doentes. Então muitas vezes nós nos consideramos sãos que não precisamos nos relacionar com determinado tipo ou determinada pessoa. Mas Jesus mostra que não necessariamente se relacionar, mas respeitar, olhar com os olhos que ele olha. E isso é algo que a gente tem uma dificuldade muito grande. Olhar com os olhos de Jesus. Porque ainda estamos na estrutura física. Nós temos a componente física, aquela parte ligada à carne, ligada ao material, ligada àquilo que é palpável, aquilo que é tangível. Por isso nós temos a natureza ainda imperfeita. A natureza tem uma componente carnal muito forte. E se nós dermos alimento a essa natureza, nós vamos estar afastados de Deus. A palavra diz que nós precisamos semear das boas sementes que o Senhor tem nos dado, o que ele tem disponível para nós. Nós precisamos ter o cuidado de não semear sementes más, sementes que vão produzir maus frutos. Porque se nós semearmos na carne, nós vamos colher morte. Isso também está na palavra de Deus. E semear as coisas, as boas sementes que Deus ensinou por meio de Jesus Cristo e por meio da sua palavra, nós vamos estar semeando para
a vida eterna. Por isso que a nossa breve passagem aqui na terra precisa honrar e glorificar o Senhor. Eu sempre comento, né? Nós temos aí, vamos colocar 100 anos para viver. Nem todos nós chegaremos a 100 anos, né? Então nós percebemos que por mais que a pessoa viva, vamos colocar aí 100 anos, diante da eternidade, 100 anos não é nada. Eternidade é algo que não tem fim. É infinito, é incontável, é inefável. Não tem como medir. Mas essa eternidade, ela está prometida por Jesus. Para cada um que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida dentro do seu coração. E coração não é esse órgão que bombeia sangue. Coração é o centro da vida. As vontades, os desejos, tudo se nós submetemos. Colocar isso que se chama de coração diante de Deus é a nossa vida como um todo. Se colocarmos essa vida como um todo diante do Senhor e abrirmos mão do nosso eu, nós vamos ter intimidade com Jesus Cristo. Nós vamos ter dar a nossa melhor parte para Ele. Ele agir através de nós, como Paulo dizia assim, não sou eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo precisa viver dentro de mim e dentro de você. Para isso, requer um esforço nosso muito grande. Em primeiro lugar, nós precisamos negar a nós mesmos e seguir Jesus. Negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir Jesus é um mandamento que Ele mesmo deu. Uma orientação para os seus discípulos. Deixar a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e seguir a Ele. Não podemos segui-lo se nós não tomarmos a nossa cruz, se nós não negarmos a nós mesmos. Muitas vezes na palavra de Deus tem ensinamentos que são etapas. E uma não pode passar na frente da outra. E essa é uma delas. Por isso, a amizade com Jesus é tão importante. Nós vimos nas lições anteriores que Jesus fala muitas vezes, quando Jesus trata com alguém, ele vai no coração, ele vai trabalhar no fundo e na origem do problema da pessoa. Porque a palavra diz sobre o coração, que ela fala assim, se de tudo tiveres que guardar, guarda o teu coração. Porque é de lá que procedem todas as saídas da vida. Em outra passagem vai falar que o coração é enganoso, que a gente tem que ter cuidado com ele. Muitas vezes ele tem um sentimento que não é um sentimento exatamente como Deus quer. Porque nós temos a componente humana, a componente carnal, a componente ainda dessa terra. Essa componente um dia vai perecer. E nós vamos estar exatamente diante de Deus. Mas até lá, é importante que eu e você tomemos uma postura de buscar ao Senhor. O que é buscar ao Senhor? É agradar a Ele. É procurar fazer tudo aquilo que Ele fica contente com a nossa vida. É não pecar. É não fazer coisas que Ele jamais faria. Então a gente pode perguntar assim, será que Jesus faria isso no meu lugar? É uma forma que a gente tem de poder ter Jesus dentro de nós, ou seja, estar com amizade com Ele. A amizade aqui então é um relacionamento profundo. Quando Ele estava aqui como Jesus, homem e Deus, vivendo entre nós, Ele ensinou muita coisa. E as coisas estão registradas aqui na palavra de Deus, para nós consultarmos e aprendermos. Ele deu muitos exemplos. E o exemplo de Jesus precisa ser seguido por nós. Mas Jesus morreu e ressuscitou. Porém, Ele não quis deixar-nos abandonados, deixar-nos sós. Ele prometeu um Consolador. E esse Consolador que Jesus prometeu, que viria da parte de Deus Pai, é o Espírito Santo de Deus. Portanto, agora, a partir do momento que Jesus partiu para o céu, foi morar de volta com o Pai, nós temos o Espírito Santo vivendo
dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, como centro da nossa vida, para que nós sejamos orientados, para que nós sejamos transformados, purificados. O Espírito Santo de Deus, ele é aquele agente que vai nos impulsionar. Porque o Espírito Santo de Deus é Deus. Tá vendo? Então, se o Espírito Santo de Deus é Deus, e ele mora dentro de nós, porque Deus morou, a sua presença ficou no tabernáculo quando o povo estava peregrinando no deserto. Depois no templo, onde o rei Salomão mandou construir um templo para Deus. Mas depois que Jesus veio, houve uma ruptura nesse processo físico de Deus estar presente. Porque os religiosos achavam que Deus só estava ali. Quando saísse da escada para fora do templo, Deus já não estava mais com eles, eles faziam o que queriam. Aí Jesus vem e começa a ensinar muitas coisas que vão de encontro a esse entendimento, essa interpretação que os judeus tinham. Jesus fala: ouviste dos antigos, não matarás, ou não cometerás adultério. Mas Jesus fala assim: eu, porém, vos digo. Quando ele fala não matarás, ele fala assim: aquele que tratar mal, que tiver algum tipo de atitude que reprove o outro e não aceite outra pessoa, não procure entender e compreender aquela pessoa, não procure amar aquela pessoa, aquilo já seria uma demonstração de estarmos como se estivesse matando aquela pessoa. Quando ele fala, quem chama alguém de raca no idioma aramaico significa insignificante. Significante é engraçado, né? Mas significa vácuo, significa ausência de qualquer coisa. Ou seja, quando você chama alguém de raca, como se chamava naquele idioma, era como se fosse assim: você é nada, você é um Zé Ninguém, um zero à esquerda, você não presta para nada, você não serve para nada. E em muitos lares, em muitas famílias, a gente ouve isso de pais para filhos, e é muito triste, porque ele está matando uma pessoa. Então Jesus mostra que o pecado não mais se configura pelo que acontece no meio externo, mas pelo que acontece dentro do ser humano. O pecado então vem de dentro para fora. E Jesus quer tratar justamente o coração, o centro da vida, para que nos coloque numa condição de não pecar contra Deus. Então é por isso que a amizade com Jesus, que a gente vê nesse exemplo aqui da família de Betânia, é tão importante para os dias de hoje. Porque nós precisamos ter essa amizade com Jesus, esse relacionamento tão direto com Ele, tão puro, bem no mesmo nível com Ele, porque nós precisamos estar capacitados a chegar até Deus. Quando o véu, Jesus acabou de morrer, o véu foi rasgado de cima a baixo. Esse de cima a baixo era porque era tão alto que uma pessoa não conseguiria cortar ele de cima para baixo. Era uma cortina grossa que separava o Santo dos Santos do lugar do templo, que fazia uma divisão. E somente uma pessoa podia entrar lá, que era o sumo sacerdote. Esse homem entrava lá uma vez por ano, para pedir perdão pelos seus pecados e pelos pecados do povo como um todo. Agora você imagina, se somente o sacerdote podia entrar na presença de Deus, que era considerado esse local do Santo dos Santos, a gente tinha um representante, um intermediário entre Deus e as pessoas, que era o sumo sacerdote. Jesus Cristo morrendo e ressuscitando, ele passou a ser o sumo sacerdote. E ele passou a ser a forma de nós chegarmos a Deus. Nós não precisamos mais de um sacerdote, de um sumo sacerdote. O sumo sacerdote homem. Nós precisamos do sumo sacerdote Jesus. Aquele que tem nas mãos o querer e o executar. Aquele que pode transformar qualquer situação, qualquer coisa. É por isso que essa amizade é tão importante. Porque se Jesus
tiver liberdade que nós venhamos a dar a Ele, para trabalhar nas nossas vidas, para mudar aquilo que precisa ser mudado, para nos mostrar aquilo que a gente está fazendo de errado, que muitas vezes na nossa percepção a gente não consegue detectar, Jesus então terá liberdade dentro de nós e nós seremos transformados. E essa transformação, queridos, começa pelo decidir de servir a Jesus, que a gente chama de regeneração. A partir dali, nós somos considerados filhos de Deus. E se somos filhos, nós temos que fazer a vontade do Pai. Concorda? A vontade do Pai, ela é boa, ela é sempre, mas muitas vezes ela pode ir de encontro à nossa vontade. Porque nós pensamos no nosso bem-estar. Nós pensamos na condição de sermos beneficiados. Mas muitas vezes Deus tem propósitos para a nossa vida que Ele tem que falar não. Que Ele tem que falar espere, que Ele tem que falar sim. A gente não sabe qual vai ser a resposta de Deus para determinadas orações. Mas tenhamos a certeza de que independente da resposta que Deus venha nos dar, o amor dele está acima de todas as coisas e Ele quer o melhor para nós. Se Ele não estiver te concedendo uma bênção, ou Ele te disser não, entenda como ato de amor. Porque se você receber essa bênção, ela vai te prejudicar de alguma forma no futuro. E nós não conseguimos ver o futuro. Não conseguimos vislumbrar nem daqui a 20 segundos o que vai acontecer, quanto mais o futuro. Mas Deus sabe. Deus conhece a nossa vida e Deus conhece tudo que vai acontecer conosco. É por isso que nós precisamos ter esse cuidado de deixar Jesus agir dentro de nós, por meio do Espírito Santo de Deus. A amizade, então, com Jesus vai ser transcrita, transliterada, vai ser traduzida como o quanto a gente dá de espaço ao Espírito Santo para trabalhar e para nos mudar. O Espírito Santo de Deus é Deus agindo dentro de nós. Já pensou sermos templo do Espírito Santo? O Espírito Santo agora não mora mais em local fixo, como eu falei. Antes era o tabernáculo, depois passou a ser o templo físico e agora é dentro do coração do ser humano. Daqueles que o buscam, daqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Você já fez essa decisão? Já tomou a decisão de receber Jesus e crer nele, somente nele, como único e suficiente Salvador da sua vida? Se você não fez, faça. Faça enquanto há tempo. Isaías 55 fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Porque nesta vida terrena é o período que nós temos a oportunidade de receber Jesus no nosso coração, nas nossas vidas, para que o Espírito Santo, que é Deus também, possa fazer todas as mudanças, aperfeiçoamentos, limpeza, para que nós venhamos a estar de acordo com os mandamentos, de acordo com os princípios, de acordo com os requisitos que estabelecem para ser um cidadão do céu, para viver do lado de Jesus, do lado de Deus, por toda a eternidade. Isso é muito importante, queridos, e é algo muito forte. A gente precisa ter essa preocupação, nós precisamos ter consciência disso, e hoje você está tendo a consciência disso. Nós estamos falando, explicando para você que sem Jesus é impossível chegar até Deus. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, fala que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por meio de Jesus. Ninguém chega a Deus se não for por meio de Jesus. É errado aquele ditado que fala todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Jesus é o caminho, não é um caminho. É o caminho, ou seja, é o único caminho. Artigo definido só tem o caminho, que é Jesus. Só o Senhor Jesus. Por isso, João 14,6 precisa estar na nossa mente e no nosso coração.
Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então ele é Deus. E se ele é Deus e nós temos intimidade com Deus, ele estabelece de novo o relacionamento que ele tinha com Adão e Eva naquela época, do Jardim do Éden. Que Deus vinha na viração do dia, como diz algumas versões, né, no final do dia, para se relacionar com o homem, com o ser humano, com Adão e Eva. E é isso que Deus sempre quis, se relacionar de volta com o homem de maneira sem qualquer tipo de interrupção, sem qualquer tipo de ruído na comunicação, ou seja, uma comunicação limpa, uma comunicação perfeita, que a gente entenda aquilo que o Senhor quer e o Senhor entenda aquilo que a gente deseja. Quando a nossa vida se anula, abre mão dos nossos desejos, dos nossos brios, muitas vezes das nossas preocupações, mas eu sou assim, eu tenho a posição X, a posição Y, eu tenho a situação social tal. Queridos, quando nós abrimos mão disso tudo, em prol da glória de Deus, para que Deus trabalhe em nós, nós seremos os mais felizes do mundo, porque nós estaremos garantindo aquilo que Deus sempre quis para nós, que é viver com Ele a vida eterna. Uma convivência pura e sadia com Jesus, com Deus, fazendo aquilo que o Espírito Santo de Deus quer que a gente faça. Nós vamos estar agradando a Ele. E agradar a Deus é justamente voltar ao novo relacionamento com o Pai. O Pai que deu seu único filho para morrer no meu lugar e no seu. Um Pai que se preocupa comigo e com você. Mesmo que você esteja passando por situações muito difíceis. Mas essa vida aqui, queridos, diante da eternidade ela não é nada. Diante da eternidade ela não faz sentido de comparação de tamanho. Ela só faz sentido para que nós tenhamos uma postura de decisão de servir junto ao Senhor. Nós precisamos ser servos. Nós precisamos ser amigos de Jesus. Nós precisamos deixar Jesus trabalhar dentro de nós em todas as áreas da nossa vida. Até aquelas que a gente acha que, puxa vida, eu sou muito pecador, isso aqui é muito feio para mostrar para Jesus. Mostra. Abre o teu coração, querido. Porque assim, com toda certeza, você será uma bênção, você será um farol para iluminar vidas, você será sal e luz, você causará diferença, as pessoas você vai poder fazer a diferença. E fazer a diferença num mundo como o de hoje é tudo, queridos. É tudo que Deus quer. Pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que honrem ao Senhor. Pessoas que vivam de acordo com Ele. Então, procure fazer isso. Busque estar de acordo com os princípios de Deus e você vai ser bem sucedido. E vamos morar no céu junto com o Senhor. Que nós saibamos honrar isso. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.